Bem, galera, estamos de volta aí, como prometido, já no próximo slide, ainda falando do processo metabólico, né, tipos de metabolismo. Então a gente vai entrar agora na atmosfera do processo metabólico onde o oxigênio não é utilizado, beleza? Então a gente vai falar de alguns tipos de fermentação, os dois principais tipos de fermentação, embora a cética também seja um processo de fermentação, a gente vai só falar, eu não coloquei nenhum gráfico aqui para a gente não estender muito o assunto, mas vamos lá. Bem, processo pelo qual os seres sem mitocôndria quebram a glicose. Então a gente visualizou que com o surgimento da mitocôndria, houve o favorecimento da quebra da glicose. A glicose ela pode ser quebrada, a gente vai ver posteriormente, no seu patamar máximo, né? Então, toda a energia contida naquela molécula é liberada pelo processo de quebra da glicose, que a gente chama de fenômeno aeróbico, utilizando oxigênio. E para a utilização do oxigênio é necessário que haja mitocôndria. A mitocôndria é a estrutura que viabiliza esse tipo de processo metabólico. Nesse caso, essas criaturinhas não apresentam processo metabólico aeróbico por conta da falta da mitocôndria ou por algum motivo de necessidade maior de produção de energia. Em dado momento, aquele ser, mesmo com a mitocôndria, pode fazer um processo de fermentação, ok? Para que haja, devido à falta de oxigênio, né, a demanda de produção de energia acaba sendo otimizada por conta de um tipo de fermentação, já que o oxigênio está faltando, o cara que precisa do oxigênio para quebrar a glicose, o oxigênio em dado momento está faltando, o cara vai fazer a fermentação, que é o nosso caso. A gente faz um tipo de fermentação chamada de fermentação lática, ok? Que é a fermentação que a gente vai discutir agora, certo? Bem, a gente prefere, né, como todo ser vivo que faz fermentação, que faz respiração aeróbica, fazê-la. Porque com ela a gente consegue utilizar mais energia da glicose, né? Liberar mais energia daquela molécula, já que eu consigo quebrar ela num patamar máximo, certo? Mas a gente também, em dado momento, por exemplo, vou citar um exemplo para parar de enrolar. O cara está fazendo atividade física, está correndo, né? No momento que o cara está fazendo atividade física, é o momento que o cara mais está precisando de energia. Porque para fazer todas as estruturas do corpo funcionar, ele vai ter que fazer a combustão. Certo? Que é chamada de combustão biológica, devido ao caso da glicose ser quebrada de forma gradativa. Bom, o cara não precisa, está precisando muito de energia, mas a demanda de oxigênio que ele está mandando para dentro do corpo não está sendo suficiente para a quebra da glicose a ponto de liberar toda a energia que ele está precisando. Então, o resultado, ele está jogando oxigênio, o cara quando está fazendo atividade física, ele hiperventila para isso, né, a musculatura dele principalmente está pedindo, eu quero muita energia, eu quero energia, eu quero energia, e o oxigênio que está chegando não está sendo suficientemente bom, ou melhor, não está sendo suficientemente volumoso a ponto de fazer com que haja quebra de energia que está sendo necessária. Quebra da glicose para liberação de energia, que no caso está sendo necessária. Resultado, o cara está correndo e tal, o corpo dele entende que a energia começa a faltar e ele começa a fazer a fermentação lática. Isso é muito comum no atleta, a produção de ácido lático em excesso, porque na fermentação lática a glicose não é quebrada por completo, né? Então, ocorre a glicólise, que é um fenômeno de processo de quebra metabólica, de quebra de glicose, que ocorre no citoplasma. São liberados 2 moléculas de ácido pirúvico, entra o NAD, que é o aceptor de hidrogênio, ok? Que capta a molécula de hidrogênio. Resultado, e claro, vai virar NAD de novo para poder novamente pegar mais hidrogênio, ficar carregando mais hidrogênio. É liberado molécula de hidrogênio, ficam 2 moléculas de hidrogênio. O NAD pega uma das moléculas e é formado uma molécula chamada de ácido lático. Ok? O ácido lático, na verdade, é um elemento resultante da quebra parcial da glicose, um dos elementos. Né? Nós originamos para compor toda aquela estrutura que não foi utilizada na produção de ATP, né? Que aqui também vai ser produzido 2 ATPs. Né? Nesse processo são produzidas 2 moléculas de ácido pirúvico, né? Que posteriormente vão se associar a outras moléculas dando origem ao ácido lático. Bem, o ácido lático é um elemento que, ao penetrar na estrutura muscular, causa o que nós conhecemos como contração, né, e aquela cãibra, aquela dor absurda. Então, o ácido lático é um elemento tóxico, né,
que em grande volume no corpo pode de repente, levar o indivíduo até um processo deletério grave, mas que nós produzimos quando a gente depende de uma via acessória, que é a via metabólica da fermentação, por conta da via metabólica da respiração aeróbica não está sendo suficientemente boa para fornecimento de energia que eu estou precisando no momento. Então a gente chama esse fenômeno de fermentação lática, coisa que nós seres humanos, mamífero como um todo, né, fazemos esse tipo de processo metabólico como via acessória de obtenção de ATP. Outra via metabólica que não há a utilização de oxigênio como último carreador de hidrogênio é a fermentação alcoólica, muito utilizada comercialmente para a produção de vinho. O cara que produz o vinho é um fungo de fermentação, de respiração facultativa, né? Ou seja, o cara tanto faz respiração aeróbica quanto faz a respiração anaeróbica, no caso a fermentação. A fermentação alcoólica, na verdade, esse fungo vai utilizar a glicose para a produção de ATP, né, vai quebrar essa glicose para a liberação de energia. Então, são produzidas moléculas de NADH, que são as moléculas que captam o hidrogênio, certo? E ao final, eu vou liberar gás carbônico, ao final desse processo, eu vou liberar gás carbônico e etanol, ou seja, álcool. Na produção de vinho é interessante que esses fungos, eles estejam em ambiente, né, junto àquela massa que é produzida com a mistura da casca da uva, com a polpa da uva e tal. É interessante que eles estejam em ambiente hermeticamente fechado. Porque se houver a entrada de oxigênio, esses caras vão preferir fazer a respiração aeróbica à fermentação alcoólica, né? Então, eles vão dar origem a um produto que não é o vinho. Entra em ação também bactérias que são chamadas de acéticas, né? E essas bactérias, elas vão produzir daquele vinho, são bactérias aeróbicas, e vão produzir daquele princípio de vinho, né? Vão produzir o vinagre, ok? Através da produção de ácido acético. Bem, resultado. Quando eu coloco esses elementos, esses fungos, em ambiente hermeticamente fechado, eles não têm oxigênio para fazer o processo metabólico deles, então eles vão fazer a fermentação alcoólica. E quanto mais tempo eu deixo esse cara quebrando a glicose, basicamente da casca da uva, sem a utilização do oxigênio, maior vai ser a quantidade de gás carbônico e álcool produzido naquele vinho, né? Quanto mais tempo fica, mais caro fica, né? Mais onera o custo daquele armazenamento e tal. Por exemplo, o Prosecco, que é um dos elementos produzidos dessa forma e bastante caro, ele tem uma quantidade de álcool alta e uma quantidade de gás carbônico alta também, devido ao tempo que o elemento fica ali armazenado, fazendo ali a fermentação alcoólica, o fungo fazendo a fermentação alcoólica. Outro exemplo de fermentação alcoólica muito utilizado no contexto comercial, né, de venda de produto e tal, é a confecção de pães, né? É utilizado um fermento orgânico, que nada mais é do que esses fungos aí, utilizados na mistura da massa. Essa galera vai estar utilizando a glicose daquela massa para poder se alimentar, e eles vão estar produzindo álcool e gás carbônico. Então, uma das questões que eu já vi cobrando em prova era questionando o motivo pelo qual o cara que está fazendo uma massa de pão ou de pizza, ele pega um pouquinho daquela massa e joga dentro de um copo com água, a massa afunda. Porque ele só vai produzir de fato a pizza ou aquele pão quando a massa do copo estiver boiando. Pelo seguinte, ele deixa aquela massa descansar para que os fungos venham agir sobre aquela massa, né? E com isso produza álcool e gás carbônico. O alvo da confecção de pão não é o álcool, é o gás carbônico. Então vão formando bolhas de gás carbônico dentro daquela massa, e a massa vai ficando cada vez mais leve devido à quantidade de gás carbônico dentro dela. No mesmo tempo que aquela massinha que eu coloquei, que eu tirei do mesmo volume de massa grandão, tirei uma massinha, um pouquinho daquela massa e coloquei dentro de um copo com água. Quando a quantidade de gás carbônico estiver suficientemente alta, aquela massinha ela vai começar a boiar dentro do copo. O que vai me dar a ideia de que a mesma quantidade de gás carbônico que está na massinha, que está boiando no copo, está na massa maior. E aí eu começo a fazer o pão, porque aquela massa vai ficar bem leve, certo? Aí você vai, Léo, e o álcool, que foi produzido também, já que a fermentação é chamada de fermentação alcoólica. Ao levar aquele pão ou aquela pizza ao forno, o álcool evapora.
beleza? Então, a gente se comer uma massa crua, a gente vai estar comendo, vai estar ingerindo uma quantidade de álcool, né? Mas a massa assada, ela não vai ter álcool, por conta do álcool evaporar, ser um elemento extremamente volátil. Bem, galera, falamos então, acabamos aí.